Mateus capítulo 20, versículo 1. O vídeo está pronto aí? O vídeo está pronto? Mateus capítulo 20, versículo 1. Diz assim, vamos ler até o versículo 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, quanto que ele vai dar por dia? 1 denário, mandou-os para a vinha. Então ele chamou os trabalhadores dele e falou, 1 denário por dia, pode ir para a vinha. Agora começa a prestar atenção. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário respondeu, dizendo a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último, tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pode se assentar. Deixa eu compartilhar com vocês um vídeo. Eu compartilhei esse vídeo na quinta-feira. Deixa eu compartilhar com vocês esse vídeo. Vamos assistir? Eu mesmo estou falando porque é melhor você ver do que eu falar novamente. Graça e paz, igreja. É bom estar com você nesse vídeo e compartilhar com você um pouquinho do que Deus está fazendo na nossa igreja. Domingo agora nós tivemos mais um culto de adoração, onde eu tenho falado dessa nova estação que o Senhor tem trazido sobre nós. Eu tenho certeza que você tem recebido e tem entendido o que o Senhor está fazendo, no mover que Ele tem trazido sobre nós, e essa estação onde Ele quer que nós possamos experimentar cada vez mais dEle. Deus tem nos dado sinais, não só do mover, mas também aqueles sinais peculiares que eu tenho conversado com você, que são naturais da presença do Espírito Santo, como manifestações nas extremidades, óleo nas mãos, uma energização sobre o corpo, formigamentos, né? O cair no espírito, o falar em línguas, muitas vezes uma sensação meia difícil de entender e de receber, até muitas vezes com dor. São sinais, choro, que nós não sabemos porquê, são sinais do Espírito Santo entre nós. Domingo agora nós tivemos mais uma vez, mais um sapato derretido aqui na igreja. Eu não tenho a certeza de quantos são, mas o Senhor tem feito isso todas as vezes que nós estamos nos movendo para novas estações. Isso começou na tenda, quando nós estávamos na tenda, que nós tivemos o nosso primeiro sapato derretido. Aliás, não foi nem na tenda, perdão. Foi quando nós estávamos no 172, que o filho da pastora Regina teve o seu sapato derretido. Depois nós tivemos na tenda. E quando nós viemos para esse lugar,
já por diversas vezes, principalmente em 2023, que foi um ano ali de muitas manifestações com sapatos derretidos. Ontem nós tivemos novamente essa manifestação. Como você pode ver aqui, nós temos alguém que estava sentado nesse lugar e o sapato, ele esfarela, ele se derrete, né? A sola se desfaz. E é de se esperar que a pessoa que não sabe o que está acontecendo, ela se sinta muitas vezes intimidada, envergonhada, com medo, sem entender o que está acontecendo, e ela acaba saindo, né? Saindo rapidamente, sem muitas vezes dar nenhum sinal ou explicar o que aconteceu, porque ela mesma não entende. Se nós não entendemos, imagine a pessoa que recebeu. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que é mais um sinal. Isso pode ser várias coisas. Eu tenho orado há muitos anos sobre isso. Pode ser um sinal de que esse lugar é santo, como Deus falou para Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o teu lugar é santo. Pode ser um sinal de nós quebrarmos resistências daquilo que Deus está trazendo para nós de novo, numa nova estação, porque o sacerdote do Velho Testamento ele tinha que andar descalço, numa demonstração de total dependência de Deus e de humilhação e de submissão ao Senhor. Pode ser um sinal de aprovação, pode ser simplesmente mais um sinal, pode ser um sinal da visitação dele. Independente de tentar entender qual a razão disso, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está se manifestando aqui. Então que Deus fale com você e que você se prepare e se abra para aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Que você se abra para o mover de Deus nessa nova estação, porque o Senhor tem nos visitado. Que Deus fale com você, que Deus te dê sinais, que nós possamos viver esse momento do Espírito Santo de Deus em nós. Graça e paz, que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Toda a glória ao Senhor Jesus. Bom, eu não vou gastar tempo falando de sapatos, mas a pessoa estava sentada ali. Dona Cleusa, levanta a mão aí, por favor. Estava sentada na frente da Dona Cleusa ali, 2 cadeiras para cá. E eu vi a pessoa fica muito incomodada. Isso acontece toda vez. Só que eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo. E eu vi a pessoa se levantando e fazendo sinal e olhando para o chão. E aí ela foi lá para fora. Aí me contaram que ela foi lá fora, ficou raspando o pé no chão lá fora, tentando limpar o pé, né? Depois foi para o banheiro, depois voltou e ficou ali. O que isso quer dizer? Eu não sei o que quer dizer. Eu sei que isso já tem acontecido muitas vezes entre nós. São sinais da visitação de Deus. Por quê? Não sei. Qual é o momento que acontece? São os momentos mais diversificados possíveis. Não existe nada que a gente fale assim, foi com um anjo do Senhor. Não. Nós já tivemos um sapato do Bispo Hernani que derreteu. Eu tenho uma coleção de sapatos lá na igreja. Esse daí que foi embora, eu não consegui pegar o sapato. Mas eu guardo todos eles. Tem um monte. Pelo menos acho que eu tenho já uns 8 ou 9 pares guardados de pessoas. Pessoas simples, pessoas com mais conhecimento, com menos. Por quê? Não cabe a mim. Eu só sei o seguinte, isso não é provocado por alguém, concorda? A tia do Bispo Ludoaldo visitou a igreja uma vez. Ela esteve aqui uma vez. Estava sentado aqui onde está o seu João. Levanta a mão, seu João. Estava ali. Estava num congresso aqui com a gente. Veio para frente uma bota. Mulheres, sabe quanto custa uma bota? É baratinho uma bota? Não, né? Bota novinha. A bota dela, ela aparece naquela foto com os 2 pezinhos para cima, a bota dela se desfez inteirinha na hora do culto. Ela ficou aqui na frente e o sapato começou a esfarelar. A gente fala derreter, né? Mas não é derreter, ele esfarela. Isso não dá para se provocar. Teve uma época que eu fiquei até meio bravo. Eu falei para minha esposa, será que é por causa desse sapato que vem tudo da China, está derretendo esse sapato aqui? Fiquei meio bravo, né? Ela falou, não, isso não acontece. E eu comecei a ter que me curvar diante desses sinais que o Senhor tem trazido para nós. Hoje eu já nem contesto mais, sei que são sinais de Deus entre nós. Qual a razão? Não sabemos. O que eu sei é que Ele está nos dando sinais. Amém? Mateus capítulo 20. Dentro desses sinais, dentro dessa estação, porque nós estamos falando de uma estação e vem um sinal. Se fosse você,
pegaria daquilo que Deus tem para você, para nós nesse momento de estação, de milagres. E eu tenho falado sobre milagres, que o milagre, irmãos, ele é uma bênção, porque ele faz o bem para as pessoas. Nós não podemos ser egoístas achando que o milagre é para nós. O milagre não é para nós. O milagre, quando ele é produzido, é para alguém. Pode ser em nós. Mas você imagina uma pessoa que está com câncer e ela é curada de câncer. Que milagre é esse? Que bênção essa vida de receber isso. Né? Uma pessoa que está num processo de destruição familiar e Deus muda a família e essa pessoa não destrói mais a casa e os filhos ficam todos juntos. Que milagre é esse? Quanto custa isso? Filhos que vão manter os pais juntos. Então, o milagre, nós não podemos ser egoístas achando o seguinte, é muito legal o milagre, mas se acontecer com alguém, não, eu preciso querer milagres. Porque o milagre vai fazer bem para os outros. Eu preciso desejar que Deus use a minha vida em milagres. Porque tem gente sofrendo perto de mim, e se Deus operar um milagre através da minha vida, essa pessoa vai parar de sofrer. Eu não posso ser egoísta ao ponto de achar que, não, eu não preciso disso. Não é você que precisa, são as pessoas que estão à sua volta. Bill Johnson fala isso muitas vezes, ele usa o Salmo 115, quando ele fala assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu para nós, irmãos. Isso quem fala é Deus, não é o Bill Johnson. E Deus diz isso aqui, Deus nos deu. Nós temos que administrar isso. Isso aqui foi tomado das nossas mãos por Satanás. Satanás lá no Jardim do Éden tirou isso das mãos do homem, por causa do pecado. Mas Deus nos deu de volta por meio de Jesus. E eu preciso entender isso. Eu não posso simplesmente ouvir que Deus pode me usar e ser tão egoísta ao ponto de falar assim, não é comigo isso, não é com a gente, sim, é com a gente. E eu queria que você entendesse um pouquinho dessa parábola, porque esse texto de Mateus, a partir do versículo 20, tem um monte de instruções que seria muito importante você e eu entendermos o que Jesus está falando. Nós precisamos entender isso. Isso não pode simplesmente ser uma condição de eu escutar e falar, que legal, eu preciso entender. Você viu aqui o que Jesus falou, né? Jesus é muito sábio, inteligente, ele é Deus, e não há nada que ele fale sem ter uma ordem para aquilo ou uma razão para aquilo. Então olha só a parábola, o que ele está falando aqui nessa parábola? Vamos olhar para a parábola novamente? Vamos juntos? Ele está falando que uma pessoa que era o dono da casa saiu de madrugada, ou seja, nas primeiras horas, e ele chamou os seus trabalhadores. E ele falou, vão para a vinha. Então são pessoas que já eram dele, já estavam no seu círculo de amizade, de relacionamento, pessoas que trabalhavam para ele. E ajustou com esse pessoal, vocês vão trabalhar para mim, vocês já sabem onde que é a vinha, vão lá para a vinha, eu vou dar 1 denário para cada um de vocês. Aí depois, começa a prestar atenção, ele sai para chamar outras pessoas. E ele sai agora, no versículo 3, na hora terceira, 9 horas da manhã. Vai marcando isso. Se você quiser, marca aí na sua Bíblia. Hora terceira, 9 horas da manhã. Aí ele sai de novo e chama mais pessoas para serem seus trabalhadores. Ele vai e chama as pessoas no versículo 5. Tem saído outra vez, perto da hora sexta, meio-dia, e perto da hora nona, mais 2 vezes. Então são 3 vezes que ele sai. Ele saiu na hora nona, saiu na hora sexta, saiu na terceira, na sexta, na nona. E depois ele sai no final do dia, na hora 1/10. Isso aqui representa mais ou menos umas 5 para 6 da tarde, a hora 1/10. Finalzinho mesmo do dia, quando está acabando o dia. E ele chama os últimos. E aí,
Você já sabe como que essa parábola vai se desenvolver. Jesus chama os últimos, que trabalham pouquinho, e Jesus fala assim, está aqui um denário. E aquele que trabalhou muito, desde a hora nona, desde a madrugada que foram chamados, esses daí falarei, peraí, se ele ganhou um denário trabalhando nada, nós vamos ganhar mais. E aí Jesus pagou o da hora nona, um denário, o da hora sexta, um denário, o da hora terceira, um denário, e esse daqui falou, peraí, eu trabalhei mais, eu queria ganhar mais. E Jesus falou assim, eu estou sendo justo com você, eu não estou sendo injusto. Porque Jesus jamais é injusto. Jesus jamais será injusto. Não julgue Deus como injusto. O mundo quer colocar isso sobre Deus. Por que tem fome na terra? Querendo culpar Deus. Sabe por que tem fome na terra? Porque o homem é pecador, não é Deus. Por que uma criança nasce com defeito? Por quê? Querendo culpar Deus. Não foi Deus que fez isso. Isso é porque nós somos pecadores, nós nos cruzamos com os nossos sangues e aí nasce o que acontece, nasce o que nasce. Não é Deus, somos nós. Se Deus tiver que fazer alguma coisa, Ele vai fazer um milagre para tirar o sofrimento, nunca para colocar sofrimento. Alguém pode falar glória a Deus? É assim que é o nosso Deus. Então nunca culpe Deus, nunca olhe para Deus e ache que Ele é injusto, porque Ele não é injusto. Nunca será injusto. Nunca. Ele é justo. Tem esse pessoal aí na internet, né? Se Deus fosse bom, por que Ele mandou matar criança lá atrás? Eu falei para minha filha, para Raquel esses dias. Falei, Raquel, quando alguém te falar isso, você fale para ela assim, você assistiu aqueles atiradores muçulmanos lá na Austrália? Quem viu na Austrália? Os atiradores lá na Austrália, os caras com um fuzil, gente, matando criança e matando pessoas na praia, só porque eram judeus, matando, fuzilando. Quem viu? Então deixa eu te falar, se tivéssemos feito o que Deus falou lá atrás, de matar as crianças, esse cara não existiria. Ai, apóstolo, misericórdia. Mas sabe por que eles existem? Porque não obedeceram o que Deus mandou fazer lá atrás. Você acha que Deus não sabe? Vocês acham que Deus é injusto? Nós somos mais justos do que Deus? Olha o que acontece agora. Então não entre nessa de querer culpar Deus por alguma coisa. Porque Deus não é injusto. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o vaso que é de honra e o vaso que é de desonra. E o vaso que é de desonra nunca será de honra. E Ele sabe qual é o de desonra. E para você entender como Deus não controla, Ele deixa nascer. Porque Deus podia falar o seguinte, também não nasce. Não, mas Ele não controla. Ele não controla. Então aqui é essa parábola. Essa parábola está falando de um Deus que chama todo mundo para a sua vinha. Fale comigo, para a sua vinha. Agora, eu preciso entender essa revelação, e para entender essa revelação, eu preciso andar um pouquinho nessa escritura, porque aqui o Senhor vai nos mostrar várias coisas. Eu quero primeiro que você entenda a revelação, porque aqui a gente entende o seguinte. Primeiro, Deus está chamando todo mundo, amém? Amém? Ele chamou os da primeira hora, chamou os da hora nona, chamou da hora da terceira hora, chamou da sexta hora, chamou da nona hora. Deus está chamando todo mundo. Todo mundo Ele está chamando. E Ele está chamando para trabalhar na sua vinha. Para trabalhar naquilo que é dEle. Ele é o dono da casa. E Ele está falando, venha trabalhar na vinha. Vai trabalhar de graça? Vamos lá, vamos pensar. Vai trabalhar de graça? Não. Ele vai pagar? Puxa, mas que Deus bonzinho é esse, né? Porque tudo é dele e ele ainda vai me pagar para fazer o que é dele? Ele é muito bom, não é? Sim ou não? Porque ele podia nos mandar trabalhar na vinha sem nos pagar nada. Não seria certo? Sim ou não? Uma vez Jesus falou para Pedro assim,
Pedro, estão cobrando impostos da gente. Eles cobram impostos daqueles que não são filhos ou dos filhos? Daqueles que não são filhos. Aí Jesus fala assim, bom, então como isso aqui tudo é meu, então eu não deveria pagar. Mas para não escandalizá-los, vai lá, vai pescar, pega um starter que está dentro da boca do peixe e entrega por mim e por ti. Jesus não é injusto. Tudo é dele. Tudo é dele. E ele podia muito bem nos mandar fazer as coisas sem nos pagar nada, mas ele está falando, venha para a minha vinha que eu vou te abençoar ainda. Venha para aquilo que é meu que eu vou te abençoar. Então, entrar naquilo que é do Senhor, fazer parte daquilo que é do Senhor, nunca vai gerar em nós qualquer tipo de defraudação, qualquer tipo de roubo. Mas se eu começar a fazer isso para Deus, eu vou parar de fazer isso, eu vou perder. Você nunca vai perder fazendo as coisas para Deus. Nunca. Porque o Senhor te chama para te abençoar. Porque se Ele te abençoa, você vai abençoar. Ninguém tem como abençoar sem ser abençoado. O bispo Clodoaldo está abençoando, porque ele é muito abençoado. Não há como você abençoar sem ser abençoado. Deus quer que você seja abençoado para você poder, não é para você reter, é para você poder abençoar. Lembre-se, tem muita gente no nosso meio, perto de nós, na família, na sua família, meu irmão. Escute, talvez Deus fale com você agora. Tem gente na sua casa sofrendo, na sua família. E você pode impor as mãos ali, você está com medo, vergonha. Vergonha do quê? Medo do quê? Vai lá, ora pela pessoa. Se ela for curada, foi Deus. Se não foi você, foi Deus também. As pessoas estão sofrendo nesse mundo. E Deus nos chama para fazermos o bem, para elas serem abençoadas. As pessoas estão sofrendo lá em Moçambique, nós estamos indo com o nosso dinheiro. Porque nós entendemos que é dando que se recebe. Dando amor, dando carinho, dando atenção, dando respeito. Deus nos abençoa. Então Deus está chamando todos, fale comigo, todos. Fala para quem está perto de você, Deus está te chamando. Não, mas fala sério para ela, fala, Deus está te chamando. Não, fala mais sério ainda, fala, Deus está te chamando, meu irmão. Amém? E não está te chamando para você perder tempo. Está te chamando para te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai nos abençoar, irmãos. Agora, eu quero que você entenda um pouquinho sobre isso. Porque não dá tempo de ministrar tudo. Mas são três horas aqui que ele fala, né? Versículo 3, a terceira hora. Versículo 5, a sexta hora. A nona hora. E depois a 10ª. Abra, por favor, a Bíblia aí em Mateus capítulo 21. Não há nada que Jesus fale sem ter uma conexão ou que seja jogado ao vento. Aqui tem uma parábola chamada a parábola dos lavradores maus. Fala para o teu irmão, não é com você agora. Mas fala alto para ele, fala, não é com você agora. Entendeu, né? Não é com você agora. Aqui são lavradores maus, não tem nada a ver com a gente. Vamos lá, vamos ler essa parábola? Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Meu Deus, parece a mesma parábola. Cercou-a com uma sebe. O que é sebe? Sebe é aquelas cercas vivas. Sabe aqueles periquitinhos que o pessoal planta, que vai crescendo, que faz barreira? Sebe é uma cerca viva. Foi uma sebe que Deus colocou em volta de Jó. Por isso que o diabo não podia tocar nele. Cercou-o com uma sebe. Construiu nela um lagar. Água. E edificou-lhe uma torre. Ou seja, um lugar de segurança. E arrendou a uns lavradores. Entregou para uns lavradores. Agora vamos ver de quem que Jesus está falando aqui, tá bom? Vamos ser inteligentes, vamos ver de quem Jesus está falando. Depois ele foi embora do seu país. Deus fez tudo isso e entregou e foi embora. Versículo 34. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos
aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. Eu vou te falar quem são esses aqui. Aí você vai entender essa parábola e a outra. No tempo, Deus então está mandando cobrar dos lavradores da terra. Cadê os frutos? Quem são esses? São os judeus do Velho Testamento. Quem são? Vamos ver se vai fazer certo, se vai dar certo isso daqui? Cadê? Ele fala para os judeus do Velho Testamento, cadê o meu fruto? Eles não deram. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Então aqui está falando dos profetas que morreram por falarem de Deus no Velho Testamento. Muitos profetas foram mortos. Jeremias, vários profetas foram mortos por pregar a palavra de Deus. E os judeus não receberam. Então aqui, qual foi a primeira hora que o Senhor falou mesmo? A hora? A terceira hora representava 9 horas da manhã, certo? Então vamos colocar aqui a primeira hora. Versículo 36. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Ou seja, o Senhor mandou mais profetas. E eles não ouviram os profetas da mesma maneira. Continuam os judeus do Velho Testamento. Enviou de novo os servos. Que horas que é agora? A hora do meio-dia. A hora sexta. Amém? Estamos colocando os mesmos paralelos. E por último, enviou-lhe o próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Quem que é o filho? Quem que é o filho? Jesus, amém? Então, olha, os judeus não receberam, mataram os primeiros que foram enviados, mataram os segundos que foram enviados, hora terceira, hora sexta. E agora, que horas que é? A hora? Você sabia que foi na hora nona que Jesus morreu? Você sabia? Que Jesus morreu na hora nona, a hora do sacrifício. Ele está dizendo aqui, mas, versículo 37, e por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha. Jesus foi morto fora da cidade de Jerusalém, num monte chamado Calvário, fora da cidade de Jerusalém, fora da vinha. E o mataram. Pergunta: quando vier, pois, o Senhor da vinha, o que fará esses lavradores? Jesus fez essa pergunta. Eles responderam, versículo 41. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses lavradores, esses malvados, e olha só, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Então vamos lá, agora para um pouquinho. Que horas que é essa? A 1/10. Amém? Estamos juntos? Sim ou não? A última hora. Fale comigo, a última hora. A última hora, o Senhor Deus está dizendo o seguinte: eu entreguei para vocês, vocês mataram quem eu te enviei. Entreguei para vocês, vocês também mataram. Veio o meu filho e vocês mataram. Agora eu vou pegar a vinha e vou dar para quem? O que diz aí no versículo 41? Eu vou dar a vinha para quem? Outros lavradores. Quem são esses outros lavradores? Quem são esses outros lavradores? Somos nós. Qual hora? A última hora. E ele está dando para nós a sua vinha, dizendo o quê? Vocês vão me dar o fruto. Porque os outros não me deram. Vocês vão me dar. Fale comigo, a última hora. Irmãos, a qualquer momento Jesus volta. Tem gente que vai levar um susto, ficando, porque acha que são crentes e não são. E outros vão levar um susto, vão chegar no céu e vão falar: eu guardei tanta coisa, eu fiz tanta coisa e não adiantou nada. Ficou tudo lá embaixo e agora eu vou ter que prestar conta aqui em cima. Sabia que vai acontecer isso?
Eu falei que aqui está tudo relacionado, né? Volta um pouquinho a folha, capítulo 21. Capítulo 21 de Mateus, versículo 18. Tem aqui uma outra história. Olha essa história. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve o quê? Fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximando-se dela, e não tendo achado nela senão folhas, disse o quê? Nunca mais nasça nada de ti. E a figueira? O que é a figueira? A figueira é o símbolo de Israel. A figueira representa, e Deus está falando, você não vai me dar mais nada, Israel. Ele já tinha falado isso. Vocês só vão ter alguma coisa quando vocês disserem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch haba bet Shem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Deus falou para Israel, eu não tenho mais nada com vocês. Vocês não vão me dar mais nada. Pode secar. Mas o que ele falou para a igreja? Toma a minha vinha. Me mande os frutos. E eu estou te pagando ainda. Eu vou te abençoar. Me mande os frutos. Nunca diga que você deixando de fazer isso para Deus, você vai ganhar mais ali. Nunca diga que o teu emprego é melhor do que as coisas de Deus. Você precisa trabalhar. Nunca diga que qualquer coisa na sua vida é melhor do que Deus. Nunca. Nunca deixe de fazer as coisas para Deus. Porque Ele é que vai te abençoar. Ele quer ver casamentos sendo transformados através da sua vida. Ele quer ver empresários sendo abençoados através da sua vida. Ele quer ver pessoas sendo abençoadas através da sua vida, filhos sendo abençoados através da sua vida. Quando você tem uma família abençoada, as pessoas olham e falam, como é que ele tem uma família abençoada? Eu quero ter uma família abençoada que nem a dele. Eu estava falando esses dias para o Osni. Levanta a mão aí, Osni. Eu falei uma vez para o Osni, eu falei assim, Osni, eu admiro uma coisa na sua família. Você vê como a gente sempre aprende, né? Como ele é muito mais velho que eu, estão vendo a cabeça dele, né? Eu estou cheio de cabelo, ele não. Ele é só um ano mais velho que eu. Mas um ano é muito, são 365 dias. Multiplica por 24 horas, vê quanto que ele está na minha frente, ó. Né? Mas eu falei para ele, tem uma coisa que eu admiro na sua família. Eu falei, isso é de Deus. Eu quero isso para mim também. Ele tem irmãos, vários. Tem filhas. E quando você fala com eles, as filhas, os irmãos, sempre todo mundo, um valoriza o outro. Ninguém fica denegrindo o outro, ou falando mal do outro, ou colocando o outro como pequeno. Rindo e zombando do outro. Eu falei, isso eu quero para minha casa também. Não acontece problemas como na minha casa, minhas filhas não ficam zombando uma das outras. Mas eu quero isso para mim. Quando a gente vê uma família abençoada, a gente quer a bênção sobre nós, amém? A gente fala, eu quero assim, eu quero que meus filhos sejam assim. Que em vez de disputarem um com o outro, e um ficar rindo do outro e chamando o outro, ô narigudo, ô quatro olho. Era assim na minha casa, quando eu era pequeno. Ninguém mais brinca de quatro olhos, né? Na minha época tinha essas brincadeiras. Na família dele não tem isso. E eu falei, que legal isso. Um valoriza o outro. Quando você vê uma bênção numa casa, você quer aquela bênção para você. Você tem que ter uma casa abençoada para que todo mundo queira a sua bênção também. E Deus quer te abençoar para isso. Então os milagres têm que fazer parte da nossa vida. O céu é dele, mas a terra ele entregou para nós. Para que nós sejamos abençoados, para que nós possamos mudar a história das pessoas. Ele entregou a vinha para nós, pessoal. Ele disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você, Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Chega em Jesus. Os trabalhadores quiseram matar o senhor da vinha, o dono da vinha, o filho da vinha, do dono da vinha. E mataram o filho. Sabe o que Jesus falou? Figueira, seque, você não me serve mais. Agora eu estou dando a vinha para a minha igreja.
Agora volte lá para Mateus capítulo 20, que eu quero encerrar. Vamos lá. Quem sou eu para representar o Senhor aqui? Então eu vou representar um homem dentro dessa parábola. E vocês apliquem ao Senhor. Tudo bem? Tudo bem? Terceira hora. 9h da manhã. Venha para minha vinha. Meio-dia. Venha para minha vinha. 3h da tarde. Venha para minha vinha. Está quase acabando o tempo. Venham para minha vinha. Venham para minha vinha. Ele deixou de chamar alguém? Porém, muitos são chamados. Mas poucos são. Quando você se perguntar assim, como é que eu sei se eu vou para o céu? Mateus, como que está sua mão aí, Mateus? Mateus ontem no mutirão. Meu Deus. Como é que eu sei que eu vou para o céu? Ah, porque eu dou dízimo na igreja. Ó. Porque eu estou todo domingo na igreja. Você sabe que você vai para o céu se você escutou a voz e você está indo para a vinha. Aí você vai para o céu. Então agora você se avalie. Porque quando eu chegar no céu, eu vou te procurar lá. E se você não estiver lá, não é culpa minha. Nós não vamos para o céu porque eu venho à igreja. Eu vou para o céu porque eu sou do Senhor. E se eu sou do Senhor, eu faço o que Ele me manda fazer. Ele chamou e eu vou. Se eu vou, agora é junto o que Jesus ensinou. Não é o que o mundo te ensinou. A igreja está sendo chamada aí fora para uma igreja fácil. Uma igreja só de emoção, uma igreja que é fácil. É só entrar na igreja, assistir o culto e vai embora. Dá o seu dízimo, vai embora. É mais fácil pregar assim, irmãos. Você não mexe com ninguém, não arruma confusão. Mas não é essa igreja que Jesus chamou, não. Não é essa igreja. A igreja que Jesus chamou, Ele está falando o seguinte: eu te dei minha vinha. Cadê os frutos? Como é que eu sei que eu pertenço a Ele? Muitos são chamados. Mas quem vai são os escolhidos. Feche a sua Bíblia. As mensagens de Jesus não eram fáceis, mas elas traziam bênção. Eu quero a sua casa abençoada. E para a sua casa ser abençoada, você tem que estar dentro da vinha. Eu tinha separado aqui algumas coisas tão bonitas que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas eu não tenho tempo para ministrar isso. Se o Senhor me mostrar, eu ministro isso na quinta-feira. Mas existe um contraste entre os fariseus e aqueles que fazem parte da vinha. Porque olha só, o religioso, o fariseu, ele não sai do meio religioso. O fariseu, o religioso, o quê? Não sai do meio religioso. Porque ele acha que o ambiente religioso é que vai salvar ele. Então os fariseus não deixavam de frequentar o templo, porque eles eram religiosos. Irmãos, o Senhor Jesus não nos chamou para sermos religiosos. Jesus nos chamou para sermos apaixonados por Ele.
por aquilo que Ele dá valor. Sabe o que Jesus dá valor? Olhe bem para mim, eu não consigo olhar todos vocês. Sabe o que Jesus dá valor? Para vidas. Vidas. Qualquer coisa que nós formos construir ou fazer tem que ser para ganhar vidas. Porque Jesus morreu por vidas. Ele morreu por você, morreu por mim. Você está perdendo todo o teu tempo com a tua faculdade, com o teu trabalho, com a tua empresa, achando que isso vai engrandecer Deus. Sem cuidar da vinha, sem levar uma pessoa para Jesus. Eu já vi religiosos aqui na igreja que tocaram, que cantaram, que falaram, que alguns até pregaram. Nunca ganharam uma vida para Jesus. E hoje estão no mundo falando mal do Senhor ainda. Porque são religiosos. Os religiosos, eles sempre ficam procurando coisas para atacar. Nós que somos da vinha, nós somos aqueles que procuramos coisas para solucionar. Como é que eu mato esse pulgão? Como é que eu faço produzir mais? Como é que eu vou arrumar mais frutos para o meu Senhor? Como é que eu vou... E às vezes isso vai machucar nossa mão, isso vai nos causar cansaço. Vai ter vezes que a gente acha até que não vale a pena. Vou te falar, vai ter vezes que a gente olha e fala assim, acho que não vale a pena. Mas quando eu olho para o meu Senhor, e eu vejo que a vinha é dele, eu falo, vale a pena. Porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Ele. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu espero que você seja um escolhido. Eu espero que você... Sabe, nós estamos na última hora, irmãos. Nós estamos aonde? Na última hora, irmãos. Não tem mais hora. É 1/10 hora. Vocês acham que Jesus errou? Está acabando. Está acabando. Então vamos fazer para Ele. Veja as pessoas que estão na sua casa sofrendo, vai lá orar por ela. Veja um amigo seu que não tem Jesus. Fala para ele assim, vamos tomar um café? Vamos, eu pago o café. Ah, você vai pagar o café? Eu pago o café. Da próxima vez você paga o churrasco. Eu pago o café, você paga o churrasco. Senta com ele e fala, quero gastar um tempo com você, queria te falar uma coisa muito importante. Você sabia que Jesus perdoou todos os nossos pecados, que nós vamos para o céu? Sabia que tudo que você fez de errado, Jesus já perdoou. E nós vamos para o céu. Você só precisa declarar que Ele é o teu Deus e Salvador. Só isso. Não chega para Ele falando, você vai para o inferno, né? Não precisa falar, Ele já sabe. Ele precisa de uma solução. Eu contei isso algum tempo atrás. Uma vez eu cheguei no meu cardiologista. Eu fui lá, paguei, passei meu carnê da Unimed, lá o cartãozinho e entrei. Na hora que eu entrei, ele falou assim para mim, pois não, pode falar. Eu falei para ele, posso? Eu falei, pode. Eu falei, quanto tempo? Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, eu paguei a consulta. Eu quero saber quanto tempo que eu posso falar. Ele falou, aí ele saiu do computador, me olhou e falou assim, pode falar quanto você quiser, porque eu venho aqui para falar de Jesus para você. E aí nós ficamos ali 1 hora conversando. No final ele não aceitou Jesus. Ele vem de uma família de crente, ele sabe quem é Jesus. Comigo ele não aceitou. Mas eu fiz minha parte. O Senhor me deu uma vinha, eu tenho que fazer isso prosperar. Eu tenho que fazer isso frutificar. Nem que me custe. Porque depois quando eu pego meu boleto da Unimed, está lá, coparticipação. Eu olho e falo, caramba, paguei e não adiantou nada. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Como é que eu sei
Como é que eu posso saber se vai dar certo? Só se eu fizer. Amém? Vai orar com a tua família. Vai orar sobre os seus negócios. Impõe a mão, expulse demônios, cure os enfermos. Chame os milagres à existência, porque Deus quer ver as pessoas sendo abençoadas. Abençoe a vida delas. Fique em pé, por favor, vamos orar. Foi abençoado? Recebeu sua porção? Nós ganhamos uma vinha, gente. Você sabe que na vinha a gente tem que amassar a vinha, né? A gente sua. Mas vai ter o momento de tomar o suco da uva, meu irmão. E isso nós vamos tomar lá na mesa, junto com o Senhor. Na mesa dele, junto com ele. Como o pastor Marcelo falou, imagine como é que vai ser isso lá no céu, meu irmão. Vai ser grandioso, não vai? Feche seus olhos, abra seu coração. Amado Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer por esse culto que nós entregamos ao Senhor. Nossas ofertas, nossos recursos, nosso tempo. Obrigado porque o Senhor nos deu algo tão grande que é teu, para nós administrarmos, para nós cuidarmos, a tua igreja, as vidas, as pessoas, esse mundo que jaz no maligno. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, para curarmos enfermos, expulsarmos demônios, curarmos os leprosos. Nesse mundo com tanto sofrimento, o Senhor nos deu poder para abençoar aqueles que estão sofrendo. Senhor, quero pedir a tua bênção sobre o casamento dos teus filhos que estão aqui. Senhor, quero pedir pela Ana, nessa noite, pela tua filha que está aqui, em nome de Jesus, por todos os momentos que ela está vivendo e pelas situações que ela precisa de resposta para a vida dela. Para ela, para a Larissa, para suas filhas, eu abençoo a vida. Ana, eu te abençoo. Nós como igreja te abençoamos, Ana. Aquele que te chamou, Ana, Ele é que te sustenta, é Ele que paga o que você precisa. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Meu irmão, da mesma maneira que eu abençoei a Ana, eu peço a bênção sobre você que está precisando de um milagre. Você que está enfermo, que o Senhor Deus te cure agora, em nome de Jesus. Que você seja feliz com a alegria de que o tumor sumiu, de que a doença desapareceu, de que tua família foi curada, alguém da tua casa seja curado agora, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus opere esse milagre sobre tua vida, sobre tua casa. Que venha alegria para tua casa, mas não uma alegria que seja passageira, mas uma alegria que tribute louvores a Deus eternamente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere. Você que é empresário, que o Senhor abra as portas, que esse momento de portas abertas, venham essas portas sobre você em nome de Jesus. Eu declaro que 2026 você vai vender 3 vezes mais do que você vendeu nesse ano. Um ano que o mundo está profetizando que vai ser difícil, você verá a boa mão do Senhor sobre você e sobre os teus negócios. Para que você possa abençoar o órfão, para que você possa abençoar a viúva, para que você possa ser bênção na casa do Senhor, trazendo o que é dele. Para que nunca te falte, mas que você possa dar. Que o Senhor te dê inteligência, capacidade. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, coloca sobre a cabeça dos empresários inteligência, capacidade, para poderem gerir o que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, traz do alto sobre eles isso, Senhor. Para que aquilo que eles precisam parar, eles parem. Mas que aquilo que eles precisam avançar, eles avancem. Na certeza de que é o Senhor que está com eles. Ajuda, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito entre nós. Obrigado pela adoração que pudemos fazer ao Teu nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a
comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, te acompanhe e te guarde. E a Jesus, que está sentado no trono, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Se a gente precisa orar por algo ou por você, por favor, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Amém? Uma boa semana. Cuida bem.